Qual o efeito de um campo magnético externo? O que é a magnetização de um material magnético? O que são e quais são as correntes limitadas? O que torna um material magnético um ímã? Para responder estas e outras perguntas, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: o conceito de magnetização, o que são as correntes limitadas e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à 26ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados nas características e aplicações dos materiais magnéticos. Vamos começar com magnetização. Vamos pensar. Observe o campo magnético externo igual a zero. Então, inicialmente, não há campo magnético. A figura mostra um pedaço do material magnético. Na ausência do campo magnético externo, temos internamente esse material magnético um campo magnético zero, ou praticamente zero, devido à aleatoriedade dos dipolos de momento magnético do material. Observe que cada uma das pequenas setas que indicam o momento de polo dentro da elipse aponta numa direção aleatória. Quando B externo é igual a zero, cada momento de polo magnético dentro do material magnético aponta para uma direção diferente. B externo é igual a zero. Não há uma direção preferencial dos dipolos magnéticos. Portanto, a magnetização do material M é igual a zero. O que acontecerá quando for aplicado um campo magnético externo ao material magnético? Vimos isso em vídeos anteriores. Vai ocorrer um certo torque sobre cada um dos momentos de polo magnético, dado por dmi, produto vetorial de B externo. Com isso, ocorrerá uma tendência de alinhamento dos momentos de dipolos com o campo externo aplicado. Com o campo magnético externo aplicado agora, então observe BA diferente de zero. Temos um campo magnético externo ao material magnético. Surge um alinhamento preferencial dos dipolos magnéticos no material magnético. Observe agora que a seta que indica o momento magnético de cada um desses elipses ou dos momentos está mais ou menos alinhado com a linha azul de campo magnético. O campo interno agora é maior do que antes, sem o campo externo. O que aconteceu? Qual foi o incremento do campo magnético interno? O que temos na prática é que agora o campo magnético no interior do material é maior do que seria se o material magnético não estivesse presente. Aí está, nós temos um campo magnético externo. O que vai acontecer dentro do material? O vetor de magnetização M resulta do alinhamento preferencial dos dipolos magnéticos no material magnético. O que é M? Qual o seu efeito no material magnético? Quando surge? Como surge? Vamos definir magnetização como momento de dipolo magnético por unidade de volume. Então, é um vetor igual ao vetor dm dividido por um elemento diferencial de volume dv. Nós agora podemos considerar um valor médio para cada um desses momentos de polo do material, dado pelo vetor n, vetor normal, e a média dos produtos entre i e ds de cada momento de polo magnético. Se você curvar os dedos da mão direita na direção de i na figura, o seu polegar está apontando para o n, o vetor normal, que é a direção de dmi. E é porque está mostrando individual para cada um dos infinitos dipolos magnéticos dentro do material. Vamos definir agora o vetor polarização como limite, quando esse volume tende para zero, de mi dividido por ΔV, que também é limite de quando ΔV tende para zero. ΔV é o elemento diferencial de volume. 1 sobre ΔV, um somatório do n e de vetor normal de cada um dos momentos de polo, corrente e a área. Tomando o valor médio dos momentos magnéticos, podemos considerar que m, então, é o vetor n, nm, o valor médio de i ds. Vamos explicar mais um pouco esses parâmetros, mas lembrando sempre que é uma soma vetorial. M é a soma de tudo dentro do volume. M é o momento de polo magnético por unidade de volume, também chamado de vetor polarização magnética ou magnetização. Sim, ele é o equivalente àquele vetor P. Lembra da polarização elétrica? Já Nm é o número de elétrons orbitando por unidade de volume. São os laços de corrente equivalentes. I é a corrente equivalente do laço. ds, elemento diferencial de superfície, o valor médio para cada um, vezes o vetor normal à superfície do lado. Vetor normal à superfície do laço. M é um vetor, ele aponta numa direção. Observe que na figura ao lado, que agora temos duas fontes de campo magnético. O campo magnético externo aplicado, o B externo, e a magnetização M do próprio material, resultante daqueles infinitos laços de corrente com o momento magnético apontando nessa mesma direção. Devido ao alinhamento dos dipolos
magnéticos em seu interior, basicamente alinhados com B externo. Aí está ele, B externo e o M do próprio material. Qual a unidade da magnetização? Ampere por metro. Pense um pouco. Lembra da unidade de campo magnético H? Sim, também ampere por metro. Será que é apenas uma coincidência? Eu acho que não. Vamos agora falar sobre correntes limitadas, esse conceito tão interessante no eletromagnetismo. Adicionalmente ao surgimento do vetor de magnetização M, observamos que na superfície lateral do material magnético podemos considerar que surge uma corrente JMS, magnética de superfície, devido às partes externas dos momentos magnéticos que não são cancelados por seus vizinhos. A corrente JMS é uma corrente superficial cuja unidade é ampere por metro. Em uma escala macroscópica, uma corrente magnética líquida diferente de zero resulta uma densidade de corrente magnética superficial equivalente, ampere por metro, nas faces externas do material. Então, observe que não é um elétron correndo ao redor do material, são as linhas de corrente dos laços minúsculos de corrente à volta do material que não são canceladas. Essa densidade de corrente magnética equivalente, JMS, é a responsável pela introdução de um vetor de magnetização M na direção B externo. Coloque os seus dedos da mão direita apontando nas setas de JMS. Para onde aponta o seu polegar? Exato, na direção de M. Então nós temos a superfície dos laços, mas é elíptica, é circular, é quadrada, tanto faz, você vai levar para zero, vai mesmo resultado. E o vetor normal indicando o somatório, finalizando M. E, consequência, temos a corrente JMS. É como se fosse uma corrente. Não tem elétron nenhum dando volta no material. Os elétrons estão apenas em volta do núcleo. Mas, afinal, o que são essas correntes limitadas? Elas são correntes físicas, reais. Dá para acender uma lâmpada com elas. Dá para medir com o perímetro. Elas produzem campo magnético como se fosse uma corrente normal, quando percorre um fio, ou afeta uma bússola, ou produz um som no alto-falante, ou mesmo faz girar o motor elétrico? Vamos ver. Vamos considerar ao lado uma fatia do material magnético. Espessura é da fatia. Observe a magnetização M devido à contribuição dos momentos de polo magnético do material, orientados para uma direção comum, tendência geral devido ao campo magnético externo B externo. Os momentos de dipolo são representados nesse desenho pelos diminutos laços de corrente em azul, casualmente um retângulo para ficar mais fácil de desenhar. Tais correntes são basicamente o deslocamento dos elétrons em suas órbitas. Não tem elétrons correndo para lugar nenhum. Repare que as correntes internas se anulam. Uma sobe e a vizinha desce. Uma gira no sentido horário, outra gira no sentido anti-horário. Entretanto, na borda não ocorre esse cancelamento. Assim, podemos considerar que existe uma corrente que é limitada, circulando ao redor da superfície do material. Veja, ao longo da superfície do material. O resultado é como se houvesse uma fita de corrente e equivalente, fluindo pela fronteira lateral. Não é uma corrente de condução. Não são elétrons se deslocando de potencial maior para o menor. Não acende lâmpada. Não dá para medir com amperímetro. Mas provoca efeito à distância mensurável e perceptível, tal como uma corrente. Basta usar uma bússola perto de um ímã e você vai descobrir o que acontece. Você provavelmente já fez a experiência, ou viu algum vídeo mostrando como um fio percorrido por corrente contínua pode alterar a direção de apontamento de uma bússola. Ora, se a bússola, nós sabemos, responde a campos magnéticos, e a corrente no fio faz efeito sobre a bússola, podemos concluir que cargas em deslocamento produzem campo magnético. Na verdade, cargas elétricas em deslocamento são a fonte de campos magnéticos. Se você está aqui no canal e estudou física, teoria relativística, você tem um sério questionamento sobre essa frase. Sim, nós sabemos que é a contração do espaço-tempo, a aproximação das cargas, que vai produzir esse efeito coulombiano. Mas, para nós, aqui em engenharia da área técnica, nós continuamos com integral de HDL igual a NI. Afinal, esses laços azuis são ou não são correntes? Sim, são correntes, mas de um tipo especial. Correntes limitadas. A propósito, já percebeu que não existem correntes na superfície de topo ou da base do material, só na lateral? O
O que são essas correntes em termos da magnetização M? Observe na figura, onde nós temos o nosso elemento de volume, dado por ds vezes E, que é a espessura. Digamos que cada um desses minúsculos laços azuis de corrente apresente área ds e espessura E. Em termos de magnetização, pela própria definição, o momento de polo M minúsculo é dado por magnetização vezes o volume. Mas nós sabemos que nossa figura, volume é ds vezes E, área vezes a altura. Já em termos de corrente I, temos que o momento de dipolo é igual a I vezes ds. Igualamos as duas equações, cancelamos ds, e agora temos que I é igual a magnetização vezes E, de modo que a corrente de superfície JMS é igual a I dividido por E, que é igual a M. Observe, corrente em ampere, espessura em metro. Logo, M e JMS têm a mesma unidade, ampere por metro. Aplicando-se o vetor normal unitário, veja na figura o vetor N apontando para a direita, a direção de JMS. É um vetor orientado para fora da superfície, vetor normal. JMS é o produto vetorial da magnetização por esse vetor normal. É óbvio dessa equação que não existe corrente, nem no topo, nem na base da placa do material considerado. Porque nessas superfícies, M vai ser paralelo ao vetor normal. Logo, o produto vetorial é igual a zero. Essa corrente limitada é um tipo muito peculiar de corrente, já que nenhuma carga elétrica desloca-se em todo o trecho, considerado percorrido por essa corrente. Lembra? O elétron não sai correndo em volta do material, ele fica dentro do seu momento magnético, a sua superfície limitada ali pela o retângulo ou o círculo que nós fizemos para desenhar. Na verdade, é um pouco mais complexo. Aliás, muito pelo contrário, cada carga elétrica desloca-se apenas e tão simplesmente em um minúsculo trecho fechado em torno do núcleo do átomo ao qual esse elétron está associado. O elétron não é arrancado do átomo como na conhecida corrente de condução, aquela que acende lâmpada e você mede com amperímetro. O efeito final, no entanto, é exatamente igual ao de uma corrente macroscópica fluindo em torno da superfície do material magnético magnetizado. Por que é limitada? Para uma constante lembrança que tais elétrons estão ligados, limitados a um átomo em particular, e daí não saem. É, no entanto, uma corrente legítima, produz um campo magnético à distância, do mesmo modo que um fio percorrido por corrente. A bússola que o diga. Qual a unidade de magnetização? Ampere por metro. Qual a unidade de densidade de corrente de superfície? Ampere por metro. Qual a unidade de campo magnético? Ampere por metro também. É muita coincidência. Fazemos agora algumas considerações. As correntes limitadas são um dos mais interessantes conceitos no eletromagnetismo. Ainda que não sejam correntes típicas, como condução ou deslocamento, também são correntes e produzem o mesmo efeito que uma corrente de condução provocaria à distância. Abordamos algumas relações, mas ainda falta definir mais um tipo de corrente limitada, aquela que é interna ao material. Ficou ainda mais claro que a magnetização basicamente é o movimento de cargas elétricas. Precisamos ainda mostrar como o parâmetro magnetização M se relaciona com o campo magnético H e a indução magnética B. E a suscetibilidade magnética e a permeabilidade magnética? Como é que eles se relacionam também? Qual a relação desses parâmetros com magnetização? E o que veremos no próximo vídeo é a densidade de corrente magnética do material. Como se define? Como se relaciona com as demais correntes? Qual é o efeito à distância? Afinal, o que é um ímã? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.